Olá para você que nos assiste. Iniciamos mais um episódio, mais um programa Vida Consciência, produzido pela equipe da TV Univates e que busca a questão da democratização da ciência, da pesquisa. O que a gente produz aqui na universidade e impacta diretamente na comunidade, a gente vai revelando ao longo dos nossos episódios. Hoje a gente vai estar falando sobre os ácaros da poeira, impactos e aplicabilidade. E para isso, vou convidar o professor que já está conosco aqui, vai aparecer na tela, o Guilherme, que faz parte do curso de medicina, Guilherme Liberato da Silva, e que vai estar falando hoje sobre, então, os ácaros da poeira, que é uma pesquisa vinculada ao nosso PPG-SAS, né, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais Sustentáveis. Professor Guilherme, que bacana conversar contigo novamente sobre essa temática. Aliás, o Guilherme, na primeira edição do Vida Consciência, participou conosco e agora retoma aqui para a gente estar falando especificamente sobre os impactos e as aplicações, né, dos ácaros na poeira. Seja bem-vindo. Queria que tu explicasse de imediato, professor, como é que funciona essa pesquisa desenvolvida através do PPG-SAS. Bom, Marcos, é um projeto já de 2 anos, né? E se fala em ácaros da poeira hoje, né? Todo mundo lembra das rinites, das dermatites, tudo que eles causam no nosso dia a dia, né? Se você selecionar 5 pessoas, provavelmente 2 ou 3 aí vão dizer que são alérgicas a ácaros. Então, eles estão inseridos no nosso contexto social também, né? E esse projeto, então, ele visa trabalhar com esses ácaros, claro, mas na forma de nós produzirmos, desenvolvermos produtos para diagnóstico clínico de alergias a partir da produção em laboratório dessas espécies, que são problemas hoje na saúde humana. Perfeito, até porque o Guilherme agora estava comentando essas questões e quando a gente fala de acarologia, do nosso laboratório aqui da instituição, que desenvolve várias pesquisas, né, e em diversas frentes, digamos assim, com várias possibilidades. Hoje a gente vai estar falando dos ácaros da poeira, então isso é bacana também a gente estar frisando, e é por isso que a gente vai convidar um dos estudantes que faz parte dessa pesquisa. Vamos chamar para participar conosco aqui hoje na direção de imagens do Fernando Schmitz. Vamos convidar, então, o Lucas Vieira, que já está conosco. Tudo certo, Lucas? Seja bem-vindo ao Vida Consciência e comece te perguntando. Tu é estudante do nosso curso de medicina. Como é que está sendo fazer parte dessa pesquisa específica sobre os ácaros da poeira? Então, tudo certo, primeiramente. Eu entrei na pesquisa lá no seu primórdio ainda, lá em 2018, quando a gente começou a pensar numa possibilidade de construção de uma pesquisa que tivesse como tema principal o processo de alergia causada por ácaros da poeira, né? Trabalhando uma estrutura muito forte do Laboratório de Acarologia da Univates, que já tinha uma inserção no meio ambiente, né, em saúde e na biologia geral, mas não entrava tão a fundo na saúde humana. Então, no meu trabalho de iniciação científica, a gente pensou em uma forma de construir um projeto que conseguisse abraçar a experiência grande e o impacto que o laboratório tem com a área da medicina. Então, no meu trabalho de iniciação científica, a gente construiu o projeto e delimitamos um tema bastante prevalente na nossa sociedade, que são os processos alérgicos causados especificamente por ácaros da poeira, né? E desde então a gente vem construindo uma metodologia e construindo também toda a estrutura do projeto, visando cada vez mais a estruturação e a elaboração de um produto que se torne igual ou similar a um comercial para diagnóstico desses processos alérgicos. O meu trabalho, então, na pesquisa, ele se dá basicamente nessa interpretação, nesse viés, que foi, né, de pensar, de dar esse pontapé inicial junto com o professor Guilherme lá no meu trabalho, e agora está também na equipe dando um suporte dentro das possibilidades também que o curso de medicina permite. Perfeito. Guilherme, quando o Lucas traz esse relato e traz essas informações justamente sobre a inserção dele enquanto estudante de medicina, gostaria que tu explicasse também para todos nós e para a galera que está nos assistindo através das redes sociais também da instituição, como é que também, de certa forma, toda essa questão do laboratório, da acarologia, ela consegue dar, de
de certa forma, uma finalidade, um propósito também para impactar a comunidade quando a gente pensa nesse viés da medicina, né? Na saúde enquanto ser humano, né? O quanto a medicina pode estar auxiliando nesse processo dos ácaros da poeira. É um processo de construção, né, Marcos? Você conseguir, até destacar aqui, conseguir que o aluno da medicina também participe dentro da pesquisa, né, visto a carga horária que exige do próprio curso, das disciplinas, né, e que o Lucas conseguiu fazer isso muito bem, né, ele conseguiu entender o propósito da pesquisa, conseguiu viabilizar ele dentro da formação dele, então, é uma construção, claro, leva tempo para se construir isso, para se pensar, né, mas trazer aqui os méritos também ao Lucas, né, por todo o desenvolvimento do trabalho dele, que foi tão importante, que hoje está servindo de base para vários outros bolsistas que estão acompanhando esse projeto. Né? Então, claro, nós temos bolsistas de outras áreas, né, biologia, biomedicina, aqui da Univates, e, no entanto, alguns da medicina já estão aderindo à ideia do processo, né, do projeto, né, e o Lucas foi o primeiro deles, né, hoje já conta com mais alunos, mas é uma construção, Marcos, como eu falei, né, exige um tempo, exige também um horário a mais de disponibilidade para poder, né, cumprir com as tarefas e metas do projeto, né, mas que isso está bem já alinhado, né, dentro do nosso ideal aqui. Professor Guilherme e Lucas, quais são os objetivos dessa pesquisa, né? Quando a gente fala de uma pesquisa científica, a gente está falando muitas vezes de soluções de um possível problema, né? E para isso temos os nossos objetivos. Quais são hoje os objetivos que vocês têm frente à questão dos ácaros da poeira, pensando na questão desses impactos e da aplicação? Bom, Marcos, quando a gente quer verificar se, né, um paciente ele é, por exemplo, alérgico a ácaros, né? Você faz um teste de punctura, né? Um teste de hipersensibilidade cutânea. Então, vou usar termos mais tradicionais aqui, básicos, né, para a gente entender. Você utiliza o produto, o extrato comercial daquele alérgeno. Vamos dar o exemplo aqui, o ácaro, né? Espécie, por exemplo, Dermatophagoides farini, que é bem famosa aí no mundo médico, né? Então, eu vou utilizar uma gotinha desse extrato na pele do paciente, onde eu vou verificar a formação de um edema, né, que vai classificar ele como positivo ou negativo para aquele alérgeno. Ou seja, você é positivo para ácaros ou negativo. Qual a nossa ideia? É produzir isso em larga escala na Univates e ter um produto tão funcional quanto o comercial. Então, tem um viés aqui de negócio também, né? De desenvolvimento de um produto, tá? Então, nós queremos desenvolver esses produtos que são utilizados hoje para diagnóstico de alergias, né? Através desse teste de punctura que eu mencionei, né? A nível universitário, né? E depois evoluir para proporções mais comerciais, né? Então, essa é a nossa ideia. Produzir os ácaros, desenvolver o produto e depois, quem sabe, viabilizar ele comercialmente. Um processo que a gente sabe que tem um tempo de produção, né? Não só da produção lá, depois, quando a gente está pensando especificamente nisso que vai surgir, que vai extrapolar a pesquisa, mas também toda a questão do processo de produção científico, né? Tem toda uma pesquisa e um rigor metodológico que tem que ser seguido. Como é que está sendo para ti, Lucas, também, está participando de todo esse desenvolvimento da pesquisa? Antes tu citou também a questão do método, né? Como é que está sendo para ti, enquanto estudante de medicina, participar e ter esse envolvimento também com a pesquisa científica e trabalhar na questão dos ácaros da poeira? O processo, e isso acho que qualquer processo de pesquisa é bastante desafiante, mas ao mesmo tempo, ao longo do processo, a gente acaba se descobrindo novamente, né, quanto estudante, e vendo as outras faces do conhecimento que a universidade permite viver, né, durante a graduação. E na pesquisa foi justamente isso, assim, aprendi que na pesquisa às vezes dá tudo errado, que às vezes tem que recomeçar, que às vezes a extração de proteína não é tão simples igual que está no papel, aprendi a padronizar novos protocolos de extração de proteínas, a entrar com um grupo de pesquisa da China, da Coreia, a pedir protocolo, a trocar e-mail. Então, todo esse processo sem dúvida nenhuma,
indescritível, num sentido de construção de tudo, o conhecimento, né, vasto, científico que ele nos traz, e também, ao mesmo tempo, nos permite aprender a ver como a pesquisa realmente é feita de perto. Assim. Então, para mim, estar na pesquisa, né, no projeto, e ter contribuído, e ter pensado junto com o Guilherme, com toda a equipe de professores lá do Laboratório de Arqueologia, foi muito importante, assim, pensando em uma formação médica também, né? Porque abre a possibilidade de você começar a entender melhor como são os processos científicos, de como é feita a construção de uma pesquisa que você está lendo, principalmente as pesquisas básicas, que tudo passa pela bancada em algum momento na vida, né? Os protocolos clínicos lá dos remédios, eles já foram pesquisas básicas de bancada. Então, você também tendo essa referência, né, acaba facilitando também todo um processo de mundo, assim, de visão de mundo. Pois quando vocês pensaram nessa pesquisa, imagino que tem todo esse propósito da questão do auxílio à comunidade, né? Do desenvolvendo algo que vai impactar na nossa sociedade. Sair dessa pesquisa um produto que vai auxiliar as pessoas, e vocês da área da medicina, acredito que tem uma importância extremamente significativa também, não só por ser uma pesquisa científica, mas por justamente ter esse propósito humanizado, né, de estar conseguindo desenvolver algo que vai melhorar o bem-estar e a qualidade de vida do ser humano. Sim, Marcos, e olha só, não é só pensando no diagnóstico em si, mas você tendo essas ferramentas aqui na Univates, né, desenvolvendo estudos com esses ácaros, né, nós temos as criações deles aqui, você consegue também pensar em formas diferentes de tratamento também, né? Isso, claro, seria uma prospecção desse trabalho, né? Mas primeiro avançando na questão do diagnóstico, um diagnóstico específico, né, com populações daqui da região, que causam alergias nas pessoas aqui da região, tudo muito contextualizado dentro do nosso meio aqui, né. Há registros, né, há estudos demonstrando que o mesmo ácaro, em diferentes continentes, ele promove uma resposta diferente na sua população, uma resposta alérgica. Então, o meu estudo, por exemplo, um estudo na Europa, se ele for repetido aqui, vai aparecer resultados diferentes, mesmo trabalhando com a mesma espécie, né? Isso então, devido à mutação da espécie ou à questão climática? O que nas proteínas alergênicas da espécie, relacionadas bem específico às proteínas alergênicas de cada espécie que causa essa resposta alérgica, né? Isso alterado vai refletir, né, na manifestação clínica do paciente. Então, a nossa ideia também não é só um impacto em pesquisa, diretamente falando, em publicações, né, participação de alunos, mas também pensando nesse contexto social, né, que a gente tem aqui, né, na caracterização da nossa população, do perfil do paciente aqui do Vale do Taquari e regiões próximas. Eu não fiz essa pergunta no início para justamente deixar ao final e a gente mais ou menos entender se existe já números, dados, informações que nos remetam a, especificamente aqui, o Vale do Taquari, Lucas e Guilherme, pessoas que são alérgicas. A gente já tem esses índices, a gente já sabe dizer se boa parte da população ou uma pequena parcela da população, por exemplo, ela está sendo impactada pelos ácaros da poeira, especificamente olhando para o nosso viés, olhando para o Vale do Taquari, olhando para Lajeado, ou a gente ainda não tem esses números? A gente está construindo esses números, essa que é a melhor resposta no momento. A gente está fazendo, neste momento, recortes do nosso projeto que tem justamente esse viés, assim, a gente conseguir mensurar, dar números, né, e traçar um perfil também epidemiológico das pessoas que têm uma resposta positiva aos ácaros da poeira. Principalmente, a gente já tem na literatura bastantes informações referentes a trabalhadores que têm algum contato com frangos, em fábricas de rações, tem toda uma grande espécie também de fauna de ácaros nesses locais. E no momento a gente não tem nada publicado na literatura diretamente ao Vale do Taquari trazendo esses números. Então, o nosso projeto também tem essa missão, assim, de fazer esse perfil epidemiológico. Ao mesmo tempo, também, né, a gente sabe
que os extratos, a maioria deles, são comprados de outros países, né? Então, todo esse recorte que o Guilherme fez também nos aplica diretamente, porque a gente testa os nossos extratos, né, nos nossos pacientes, comprando de outros países e talvez não tendo uma reação quantificado tão verdadeira assim, né? Perfeito. Acho que é muito interessante a gente ouvir tanto o Lucas como o professor Guilherme nesse contexto todo de pesquisa científica, de impacto à nossa comunidade, porque tem toda uma característica aqui de ineditismo também para a nossa região. E isso é muito bacana e tenho certeza que os resultados, ou pelo menos aqueles apontamentos que eles vão surgindo ao longo da pesquisa, né? A gente sabe que pesquisa científica, de certa forma, ela nunca para, né? Ela sempre vai ter uma certa continuidade, mas que esses apontamentos que vão surgir ao longo desse processo vão estar auxiliando a nossa comunidade aqui. Professor Guilherme, Lucas, obrigado por ter participado do nosso programa. O tempo passa voando, mas certamente outros convites virão e a gente fica sempre à disposição. Um grande abraço para vocês e obrigado pela participação aqui no Vida Consciência. Muito obrigado, Marcos, e fico à disposição.